A pandemia, de fato, foi um divisor de águas para a maioria das empresas. O período também fez com que muita gente passasse a empreender por falta de opção diante da ausência de emprego. Hoje, parte desse grupo se descobriu como autônomo e viu que a troca foi mais que positiva. Esse é o caso de Tânia Niedia, que tem uma marca de semijoias. Ela foi contemplada com microcrédito do programa da Prefeitura de João Pessoa. A história dela está no programa de hoje. E a de quem tinha dúvidas sobre qual negócio abrir também. É bem comum isso no início da jornada empreendedora, não é mesmo? E tem ainda o balanço das atividades da Feira da Agricultura Familiar da SEDEST, que completou 2 anos. Momento muito importante para feirantes e ainda para quem consome os produtos de excelente qualidade. Tudo isso e muito mais você confere neste Eu Posso, que está apenas começando. Com um filho pequeno e sem emprego que tinha 14 anos, uma empreendedora aqui de João Pessoa não pensou 2 vezes. Resolveu trabalhar para si no ramo de semijoias. A personagem de hoje do programa Eu Posso começou na pandemia. E agora, em 2023, a Eu Luxo Joias já conta com 2 lojas e o apoio da Prefeitura de João Pessoa. Tânia Niedia foi contemplada com R$ 8.200 na liberação de microcrédito do mês de setembro, que serviu para a capital de giro da empresa. Não foi fácil essa virada de chave de CLT para uma vida mais autônoma. E quem foi conhecer de perto esses desafios foi a educadora financeira Priscila Mendonça. Acompanhe como foi esse bate-papo. Olá, estamos iniciando mais um quadro de finanças pessoais para empreendedores do programa Eu Posso. E hoje nós estamos em uma das lojas da Eu Luxo Joias, da Tânia Niedia, que foi uma das contempladas do programa de microcrédito social do município de João Pessoa, o Eu Posso. E sem mais delongas, eu vou dar as boas-vindas à nossa potente empresária, que hoje vai contar um pouco da história dela e também trazer algumas dicas aqui para quem está em casa nos assistindo. Seja muito bem-vinda, Tânia. Por favor, conte para quem está em casa a sua história de inspiração, de como você começou. Eu posso dizer já o seu império da Eu Luxo Joias. Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês em primeiro lugar. A gente começou a loja muito pequenininho. Eu era CLT, no momento que teve pandemia, eu comecei a ver uma janela de possibilidades da revenda online e foi nesse momento que eu pensei, por que não abrir meu negócio? Por que não colocar algo para mim? Sempre revendi semijoias, semijoia foi uma coisa que eu sempre usei, sempre foi minha marca registrada, eu sempre gostei de andar arrumada. Vocês estão me vendo aqui, é o jeito que eu sou toda hora, principalmente quando eu vou sair. Então eu pensei, por que não colocar um negócio para mim? A princípio eu pensei em colocar só venda online, trabalhar de casa. Tinha um menino pequeno, eu disse não, vou trabalhar de casa, pelo menos dou mais atenção, vou ter um pouquinho de mais tempo para ele, esse foi meu gatilho inicial. Mas aí, graças a Deus, as coisas foram acontecendo e hoje é o luxo, para honra e glória do Senhor, a marca registrada pelo NPI e a gente tá aí, né, tentando fazer história. Então, toda essa construção começou de uma necessidade de você também estar ali muito mais próximo da sua família e um formato diferente que o CLT não te permitia, né? Exato. Trabalhei muitos anos na empresa anterior, trabalhei em 14 anos lá, foram quase 15 anos dedicado a uma empresa só, onde eu comecei lá do zero, sem ter muita experiência, e lá eu fui sendo formada, fui ganhando todo o know-how e tudo que eu aprendi lá, eu apliquei na minha empresa e deu certo. Muito legal. Eu acho muito interessante quando a gente traz a história dos empreendedores para que outras pessoas também possam se inspirar e até também se identificar com, né, essa construção, porque muitas vezes a gente fala de histórias que deram certo, de sucesso, mas a gente esquece desses bastidores e o quanto exigiu de abdicação. Inclusive, fica a deixa para a próxima pergunta, sobre o padrão de vida.
Em uma conversa que nós tivemos anteriormente, muito interessante por sinal, Tânia, ela fala, né, do quanto foi importante nessa construção ela se manter um padrão de vida aquém para deixar que o negócio tomasse fôlego, né, Tânia? E para que isso, mais para frente, você pudesse usufruir de um padrão de vida um pouco mais confortável. Mas eu quero ouvir e peço para que as pessoas em casa queiram ouvir de você como é que foi toda essa construção financeira ali equilibrando a vida pessoal e da pessoa jurídica. Não é fácil, tá, meninas? Você equilibrar e sair, principalmente o financeiro. O financeiro, eu acho que dentro do negócio é onde você precisa ter mais atenção. Porque existe a entrada de dinheiro, que é uma coisa que, para quem nunca empreendeu, que você nunca viu, você começa a ver dinheiro entrando todo dia, mas você tem que ter a consciência que aquele dinheiro não é seu e que você não deve usufruir dele de maneira pessoal. Quando eu iniciei, tudo que entrava, tudo, 100%, era revertido para dentro da empresa, em melhorias, em coisas que eu poderia comprar e que pudesse agregar valor para a empresa e não valor pessoal. Então, eu digo a vocês, a gente tem 3 anos de loja, graças a Deus a gente fatura super bem, a gente tem um faturamento mensal de mais de 50 mil reais. E eu digo a vocês, a verba fica dentro. Eu pouco tiro para mim e a minha vida não mudou. Eu continuo morando no mesmo lugar, morando na mesma casa, fazendo as mesmas coisas, sem exageros. Não vou dizer a você que, Tânia, o teu padrão em vista da CLT para hoje é diferente? Hoje eu posso usufruir de algumas coisas que anteriormente eu não podia usufruir antes. Mas todo esse conforto ainda não é meu. É para o meu filho, que hoje meu filho pode ter uma pessoa na minha casa, tomando conta dele, tomando conta da casa. Eu permito que ele estude numa escola melhor, porque graças a Deus o luxo foi quem permitiu tudo isso. Mas tem um salzinho, uma pitada de sal que você me falou e que eu acho que é muito importante para quem está em casa, porque assim, existe muito aquela romantização de que, nossa, agora eu vou usufruir de uma vida melhor, mas existe um tempero que você trouxe, que é a disciplina. E eu acho que é importante você trazer isso, né? O horário que você acorda, conta um pouco. Não, em relação à disciplina, o que é que eu digo? Você vai começar a empreender agora, você toda a vida foi CLT. Às vezes você vai cair naquela armadilha que você pode acordar mais tarde, que você pode fechar seu negócio mais cedo. E não é assim, gente, que funciona. Do jeito que você tinha disciplina quando você tinha um patrão, você tem que ter uma disciplina dobrada quando você vira patrão. Então, uma das coisas que eu sempre permiti ter, que eu nunca me permiti ter, foi essa flexibilidade de horário. Sempre acordei cedo. Quando eu trabalhava em casa, eu não estava 9 horas da manhã de pijama, gente. 9 horas da manhã eu já estava 100% pronta, com minha casa toda organizada, porque até então, quando eu iniciei, era eu que fazia toda a atividade doméstica da casa, cuidava do meu filho, fazia as redes sociais da loja, que na época era bem pequena, mas graças a Deus eu comecei do seguidor do zero, gente. 0 seguidor, e do 0 seguidor a gente tem hoje uma conta com quase 28 mil seguidores. E isso tudo foi de pouco a pouco, todo dia construindo, todo dia plantando a sementinha, tentando esquecer os números, que se você for olhar para números, você não chega no seu objetivo. E é isso que eu digo para vocês. Tenha um horário pré-definido, o horário de trabalhar, e principalmente nesse início, é muito trabalho. Verdade. Então, não só disciplina, mas disciplina e consistência. Exato. Consistência também é um ponto muito forte que você falou, que é justamente você fazer todos os dias a mesma coisa e fazer de novo. Para que comece a dar certo. Para que comece a dar certo. Eu digo a você que você tem que refazer o percurso várias vezes até você achar o percurso correto. Eu ainda estou no caminho, viu, gente? Eu ainda estou no caminho. E um caminho, se Deus quiser, muito longo e próspero. Isso. Se você tivesse um momento comigo, como especialista em educação financeira, o que é que você gostaria que eu te respondesse, que pode ser a dúvida de quem está em casa também? Eu acho que seria como equilibrar essa mudança de vida. Porque assim, gente, você começa a empreender, você começa a ter um salário melhor realmente, a empresa te permite isso, mas às vezes quando a receita aumenta e você aumenta muito a despesa, então há esse desequilíbrio. Então seria como equilibrar receita
versus despesa, porque tem que ser mais receita do que despesa. É verdade. Sobre essa dúvida da Tânia, é muito interessante porque é muito importante a empresária ou empresário para não confundir a expansão da empresa com a própria expansão. E aí é muito interessante porque a Tânia ela traz aqui esse exemplo de ser pé no chão na pessoa física e não confundir esses dois crescimentos. Então a pessoa física, o que é que ela deve fazer neste momento? Primeiro de tudo, determinar quais são os seus objetivos de vida quando a gente fala do financeiro. Muitas vezes o empresário já confunde, meu negócio está crescendo, então vou mudar de casa, vou estar em um bairro mais nobre ou vou mudar o meu filho de escola e tudo isso, obviamente, vai trazer mais valores financeiros para dentro do seu orçamento. E tudo isso vai acarretar um maior volume, uma maior demanda financeira para dentro do seu orçamento. É muito importante entender que essas mudanças, inclusive do padrão de vida, o que é que isso vai acarretar, por exemplo, para maiores retiradas de dentro do seu negócio. E aí, provavelmente, essas retiradas, se elas não forem já programadas, pode vir a acarretar em um desfalque no caixa do seu negócio. E aí é muito importante ter ciência de que, se o negócio estiver sendo desfalcado no campo do financeiro, provavelmente em algum momento ele vai sentir e pode estagnar ou até mesmo vir à falência. Por isso é muito importante o empresário ou a empresária ter essa ciência de que, primeiro, a expansão do negócio, depois, a sua própria expansão. E agora, para a gente finalizar, eu quero que você faça o convite para que as pessoas conheçam a sua loja no Instagram, mas também as 2 unidades aqui em João Pessoa. Certo. Meus amores, antes de encerrar essa entrevista, eu gostaria muito de dar todo o mérito a Deus, que foi Ele que fez a construção de tudo. Ele que me deu o nome, foi Ele que colocou pessoas excelentes para trabalhar junto comigo. Isso aqui nada eu fiz sozinha. E o segundo mérito que eu gostaria muito de dar é para o meu esposo, que eu só tive coragem de sair da CLT porque eu tinha ele de apoio. Apoio em todos os sentidos. Ele é uma pessoa que me apoia em tudo. Se ele me vê aperreada, ele corre para dar o jeito dele. E assim, eu não gostaria de terminar essa entrevista sem dar esses 2 méritos. E no mais, eu quero agradecer demais a oportunidade. Estou muito feliz de receber vocês aqui na loja, a equipe tão maravilhosa, que estão todos de parabéns. E para quem quiser conhecer a nossa rede social, como ela já disse, meu nome é Tânia, nosso Instagram é Eu Luxo Joias, gente. Eu Luxo com 2 L. Vão lá, vocês vão me conhecer melhor. Estou todos os dias por lá. Sempre estou lá interagindo com meus seguidores, eles sabem o quanto eu amo eles. Então vem pra cá pra conhecer e conhecer a loja também, gente. A gente faz a melhor aliança de João Pessoa. É o seu carro-chefe? Meu carro-chefe, a aliança de moeda antiga, a queridinha, ó, gente, a aliança, tá? A moeda. Também a gente trabalha com aliança de ouro, prato, aço, semi-joias, relógio. Aqui vocês vão encontrar um mundo em joias. E as peças são muito bonitas, vale a pena conferir. Precinho Tânia, bom, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, que trouxe muita riqueza, inclusive, não só o luxo das joias, mas a riqueza da sua experiência. É isso, gente. Nos vemos no próximo programa Eu Posso. Até mais. E a gente faz agora a nossa primeira pausa, mas não é para sair daí, porque a consultora em RH, Laís Urtiga, vai falar agora sobre avaliação do desempenho nas empresas. Sabe como funciona? Fique com a gente. Então, sabemos que gente é o ativo mais importante de uma companhia. Então, é essencial que as empresas tenham uma ferramenta que permita o desenvolvimento da performance de seus colaboradores. E essa avaliação, essa ferramenta é chamada de avaliação de desempenho. Ela é conhecida também como AVD e ela é essencial nas empresas, pois ela permite que o colaborador ele tenha uma maior visibilidade do que se espera da sua função e consiga aí trilhar um desenvolvimento e um crescimento à medida que ele vai desenvolvendo melhor os seus gaps e melhorando a sua performance. Então, a avaliação de desempenho, ela deve acontecer em parceria entre a área de gestão de pessoas e os líderes da empresa, né? É essencial que esses 2 pilares aí estejam envolvidos no processo de avaliação. E ela precisa ser sigilosa, imparcial
e segura, né? Para que as pessoas se sintam à vontade e entendam a ferramenta como algo que vai ser construtivo para o teu crescimento e para o teu desenvolvimento. Então, antes da empresa implantar uma ferramenta de avaliação de desempenho para as pessoas, existem algumas etapas que é importante seguir. A primeira delas é montar um formulário de avaliação, né? Então, nessa ferramenta, nesse formulário, precisa estar alinhado aos valores da empresa, quais são os comportamentos que se esperam das pessoas, os comportamentos que se espera daquele cargo, né? Então, o que é essencial aquele cargo desenvolver, e algumas metas individuais também das pessoas. Então, esses 3 pilares, eles vão aí construir o formulário de avaliação. O segundo passo essencial é o treinamento da liderança, né? Então, os líderes, eles precisam ser treinados, capacitados de como eles vão construir essa avaliação, como que eles vão avaliar os seus funcionários, eles serem conscientizados da importância e da imparcialidade no processo, né? A gente sabe que às vezes um líder, ele tem mais afinidade com uma pessoa do que outra, mas é essencial que no momento da avaliação o pessoal fique de lado. Ali está sendo avaliado a performance e o desenvolvimento da pessoa naquela função. Um outro ponto super importante é o feedback, né? Então, não adianta nada você construir todo o processo de avaliação se o colaborador ele não tem ciência de qual que é a performance dele, do caminho que ele precisa seguir para melhorar aí os seus gaps. Então, é importante que o líder, ele sente com esse colaborador, né? Ele passe toda a avaliação e ele construa junto com ele, né? Essa trilha de desenvolvimento, ele seja claro nos pontos que aquela pessoa tem de melhorias, do que precisa desenvolver, que seja claro nos pontos que ele tem forte, né? No que aquela pessoa é boa, no que ela é valiosa também para a companhia, né? Que é importante, é um momento também de você reconhecer, né? Aqueles comportamentos que a pessoa tem que são essenciais. Estamos de volta para falar do que vem do campo. A Feira da Agricultura Familiar do Eu Posso Semear da SEDEST completou 2 anos. Ela funciona em 2 versões, no Bessa e em Manaíra, e tem previsão de ampliar os bairros atendidos. E nesse tempo elas movimentaram cerca de R$1 milhão. Os lucros foram diretamente para os produtores, já que não tem atravessador na hora da venda. Vale a pena conferir. A gente está com 2 anos de programa, onde a gente já passou aí em volume de comercialização de produtos vendidos para os agricultores R$1 milhão e 80 e poucos mil de produtos comercializados. Nesses 2 anos realizamos 2 feiras por semana, totalizando aí mais ou menos 180 feiras mais ou menos que a gente já vem desde o início do programa. E é bom a gente lembrar que a feira é só a parte final, né? É a parte final de todo um programa, de todo um trabalho que vem feito nos bastidores anteriormente. Que a gente vem lá desde a identificação dos produtos, os nossos técnicos vão lá, fazem as visitas, distribuição de semente, acompanha todo o desenvolvimento da cultura até a colheita. Então, quando a gente chega na parte final, que é a colheita, que a gente tem a comercialização, a gente vem para cá fazer essas comercializações. Todo mundo que vocês estão vendo aqui, eles não são feirantes, eles são produtores. Então, eles mesmos são donos dos produtos deles. Eles produzem e vêm comerciar na feira, eles que ditam os valores, eles que pegam o dinheiro, tudo é com eles, a gente não interfere em nada disso. Inclusive toda a logística para trazer ele para a feira, tanto os produtos como os produtores, é oferecida pela prefeitura. A gente, além de tudo isso, a gente tem as vans que vão pegar os produtores em casa com toda a segurança e conforto e o nosso ônibus adaptado, que é para trazer o produto evitando o desperdício de pós-colheita, né? Evitando que eles tenham prejuízo com isso. A gente hoje tem uma faixa aí por feira de uns 12 a 15 produtores atendidos por feira, de forma direta. Quando eu falo forma direta é porque existem os de forma indireta, que são atendidos pelo programa, que aí já passamos de 300 produtores mais ou menos, de 300 famílias atendidas pelo programa, que aí eles podem vender entre eles. Por exemplo, um produtor que planta tomate, mas não planta alface, ele pode comprar do vizinho que não participa da feira, mas ele compra lá e vem vender na feira, fazendo com que o comércio local também se desenvolva. A nossa equipe já está em estudo, a gente já está analisando uma 3ª e até mesmo uma 4ª feira, para a gente começar daqui para o final do ano. Essa 3ª feira, daqui para o final do ano, se Deus quiser, a gente já vai estar com essa 3ª feira e posteriormente uma 4ª feira. Cheguem cedo, venha conhecer nossas feiras, será muito bem recebido e o produto aqui é de qualidade e sem veneno nenhum, tudo acompanhado
por nossos técnicos, que são agrônomos, zootecnistas, tudo acompanhado de pertinho. E agora tem mais um intervalo com a consultora em RH, Laís Urtiga. Na pausa anterior, nossa especialista no assunto falou sobre avaliação do desempenho, etapa condicionante para a criação do plano de desenvolvimento individual de cada colaborador em uma empresa. E é só vantagens em adotar esse processo, tanto para o funcionário quanto para a empresa. A gente volta já! A gente falou no bloco passado, né, que a avaliação de desempenho ele permite a gente fazer um mapeamento de quem são os nossos talentos e daquelas pessoas que precisam aí desenvolver algumas habilidades. E a partir disso a gente constrói um plano de desenvolvimento individual, né? Ele pode ser construído para os dois grupos, na verdade ele deve ser construído para os dois grupos, porque mesmo quando a gente é identificado como um talento, existem ali habilidades que a gente precisa desenvolver para alcançar um novo passo aí da nossa carreira. Então, o plano de desenvolvimento individual ele deve ser construído em conjunto do gestor com o colaborador, né? É uma parceria que eles vão construindo juntos e ele deve englobar tanto a avaliação do desempenho, né? Aqueles gaps que foram identificados que a gente precisa desenvolver, como esses próximos passos que a gente pode ter na nossa carreira, né? Então, para eu assumir uma nova função, para eu mudar de setor, de repente, se essa for uma estratégia de carreira, que tipo de competências, de habilidade ou de conhecimento eu preciso adquirir para isso? Então, a partir disso, vai ser construído esse plano de desenvolvimento, que nada mais é do que um plano de ação, né? Então, esse plano de ação, ele deve englobar a ação em si, o que vai ser realizada, que precisam ser objetivos claros e bem definidos também, né? Uma coisa tangível ali. A ação deve ter prazo também, né? É importante ter esse prazo de conclusão e um acompanhamento, tanto do gestor como do funcionário, de ir vendo aí o que é que vai sendo evoluído nesse tempo, né? E quais são as estratégias que estão dando certo e que estão sendo bem alinhadas. Então, quando a gente investe no desenvolvimento das pessoas, aquilo retorna para a empresa, né? Então, não adianta a empresa perceber que precisa melhorar o desempenho aqui, de um lado ou de outro, e não investir nisso. Então, o plano de desenvolvimento individual, ele vai permitir que os colaboradores trilhem esse desenvolvimento e, consequentemente, tragam melhores resultados para a empresa. E aí, mais uma vez, a gente não tem um orçamento muito grande para investir em cursos, em treinamentos, mas a gente pode fazer ações que tenham um custo muito baixo, né? Então, você pegar um colaborador que precise aprender sobre uma ferramenta e colocar ele uma vez por semana, 2 vezes por semana, junto de um colaborador que é expertise naquela ferramenta, a pessoa vai estar ali sendo treinada, sendo desenvolvida, e isso vai ter um custo muito baixo para a empresa, né? Então, existem algumas estratégias de ações que podem ser adotadas, né? De forma que isso não onere tanto o orçamento, mas é importante que a gente invista no desenvolvimento e no crescimento dessas pessoas, porque isso vai trazer aí um retorno para o crescimento da empresa e dos resultados no geral. E a gente está de volta para contar a história de uma empreendedora que abriu um negócio este ano. E todo começo a gente sabe que é bem difícil, ainda mais que ela pensou em trabalhar com algo diferente do marido, que também é sócio. Mas o projeto em família deu certo, juntando as duas ideias. E a filha mais nova do casal foi quem nomeou a empresa. O legal é que, apesar de poucos meses de criação, a Cabana Bacana ainda encontra tempo para ser solidária. A empresa participa do projeto Tardezinha Inclusiva, realizado pela Prefeitura de João Pessoa com parceiros, que acontece uma vez por mês no Centro Cultural de Mangabeira. Veja. Surgiu assim, meu marido ia se aposentar e não queria ficar parado, porque novo, né? Se aposentou novo. Então sempre estava com essa ideia da cabana. Queria a cabana, a noite do pijama. E eu queria o piquenique. Daí ficou nessa, a cabana é o piquenique. Ele disse, não, vamos fazer a cabana. Eu disse, não, vamos à vontade dele. Daí, em dezembro, começou a comprar as coisas, mandar fazer colchão e ele mesmo fabricando as almofadas, as coisas que a gente precisava. Daí, eu com a ideia do piquenique. Daí, em fevereiro, surgiu a oportunidade com a MK Modelos, né, Kids, no Espaço Rap. Ela disse assim, eu faço uma atividade, como a minha filha
é modelo, ela disse assim, eu faço uma atividade mensal e eu queria convidar a Cabana para estrear na minha atividade. Daí foi assim o que lançou. A MK nos lançou no Espaço Rap e dali outras pessoas começaram a ver e começaram a nos pedir. A gente colocou nosso arroba e começaram ali no direct pedir. Foi uma surpresa para nós. Isso em fevereiro. Em março já começou um piquenique inclusivo, um apoio. A Nick Fernandes pediu um apoio para a prefeitura para a gente fazer esse piquenique inclusivo na Bica. Daí a gente correu. Vamos fazer as toalhas, vamos fazer a almofada, vamos fazer isso, correu para enfeitar, para ver os detalhes. Nós fizemos esse piquenique apoiando a Nick Fernandes e a prefeitura. Foi um sucesso para as crianças atípicas, amaram, atípicas e não atípicas, gostaram muito. Daí a Nick Fernandes convidou nós para dar esse apoio todo o último domingo do mês. A gente está lá no Centro Cultural de Mangabeira, com a Cabana Bacana, mostrando o nosso trabalho e sorteando, tendo aquela interação com crianças atípicas e não atípicas e mostrando o nosso trabalho. E no final a gente sorteia uma cabana para os convidados, para as crianças que estão ali, né? E fora isso, os pedidos têm sido muito grandes, principalmente da noite do pijama. Agora a baladinha, né, tá sendo um sucesso. O projetor, né, com telão, nós temos o telão, o projetor. Então, assim, a noite do pijama fica maravilhosa, com um filminho. E é mais uma coisa acessível, que uma noite do pijama, um aniversário com um bolo, pipoca, docinhos, tá feito, e um filminho ali tá feito, ou uma baladinha muito acessível para os pais, né, que querem um aniversário diferente, e qual criança não gosta de um acampamento, né, de uma noite do pijama, né. As primeiras coisas é investir, é comprar as coisas que necessitam, é procurar na internet se é realmente aquilo que querem, aquilo que vai dar um lucro, né. Investir, as primeiras não vão ter aquele lucro, eu sugiro, no meu caso, investir em mais coisas. Então, assim, os primeiros lucros é investir em mais coisas para poder oferecer mais para os seus clientes, sabe? Então, assim, essa é a minha dica que eu quero. Siga seus sonhos, procure na internet como fazer, como montar, assistam vídeos. E com certeza vai dar certo. As primeiras vezes não vão ter o lucro esperado, um preço acessível para que todos possam pagar, né? E depois vai vir o lucro, né? Com o tempo, o lucro vai ter. Mas nunca, assim, um preço que dê para todos pagarem, né? Nunca, né, aquele preço, né, que fica difícil para só certas classes sociais terem. A gente faz uma coisa para qualquer classe social queira investir, dependendo da pessoa. A gente vamos fazer um pacotinho, né, que dê certo, que para a criança que sonha com aquilo, poder ter a sua festinha também, né? Quando eu era pequenininha, eu confundia muito o nome Cabana com o nome Bacana. Daí quando meus pais estavam à procura do nome, eu falei, mãe, por que não Cabana Bacana? Quando meus pais estavam começando a empreender, eu já estava pensando, se eles estão empreendendo, por que não empreender também? Daí eu pensei em uma coisa que eu gostava muito de fazer, e quando eu fazia dava certo, que é cozinhar. Daí eu já fui à procura de um nome, daí eu pensei Laurinha que cozinha. Daí até agora eu tô investindo aqui. No meu aniversário, eles botaram uma baladinha e 2 cabanas, só que foi sucesso. Todo mundo foi lá brincar, a gente brincou de guerra de travesseiro, foi dançar na baladinha, foi correr, foi brincar, deitar até na cabana. E Laura é uma fofa, não é mesmo? Tem gente que já nasce empreendedor. Mas com as dicas do nosso programa dá para você desenvolver essa vontade de criar o seu negócio. E no próximo Eu Posso, a gente volta com mais informações para você. Até mais!